Você já sentiu que por mais que conquiste, algo permanece faltando? Na madrugada, depois do último scroll, o peito ainda pede mais. Eu também conheço esse vazio insistente. É aqui que começa o labirinto do desejo, Freud, Pascal e a busca pelo infinito. Até o fim deste vídeo, você vai entender por que o desejo não é um inimigo a ser calado, mas uma bússola a ser educada. E sairá com um mapa prático para ordenar paixões, reduzir ansiedades e abrir espaço para sentido real. Hoje atravessaremos 7 salas. Como o desejo nasce no inconsciente, porque a cultura o disciplina e o deforma, de que modo o divertissement nos distrai do essencial, onde o abismo infinito aparece, como Freud e Pascal discordam e se iluminam, e por fim, práticas concretas que você pode iniciar ainda hoje. Deixe-me contar uma história breve. Ontem, alguém me disse: "Quando finalmente comprei o que eu queria, a alegria durou um dia." Essa frase poderia ter saído de um consultório de psicanálise ou das pensées. E se o que chamamos de vontade fosse o eco de algo que não cabe no mundo? Talvez seu prazer favorito seja apenas uma anestesia elegante. Ignorar o desejo o transforma em compulsão. Idealizá-lo o transforma em ídolo. Nada finito basta. Freud mapeou os túneis do sonho e da libido em A Interpretação dos Sonhos e nos lembrou do mal-estar que acompanha a civilização. Pascal fitou o céu e escreveu sobre o divertissement e o abismo infinito nas pensées. Um desceu às cavernas da alma, o outro apontou para o alto. Juntos revelam um enigma. Desejar é humano, mas a direção muda tudo. Se você busca paz interior, liberdade das repetições e uma vida com centro, fique comigo. Curta este vídeo, inscreva-se e, sobretudo, permaneça até o final. O próximo passo começa agora, entrando com Freud. Vou te pedir um gesto simples. Respire fundo, permita-se escutar-se sem defensivas e mantenha a mente curiosa enquanto caminhamos juntos. Quando fechamos os olhos à noite, acreditamos estar descansando, mas a mente continua a trabalhar. É nos sonhos que Freud nos revelou o segredo mais desconcertante: o desejo não dorme. Em A Interpretação dos Sonhos, 1900, ele descreveu cada cena onírica como uma peça de teatro íntima, onde o inconsciente encena aquilo que a consciência reprimiu. O desejo, segundo ele, não se cala, apenas veste máscaras. Freud nos ensina que o desejo nasce da falta. O ser humano é constituído por uma carência estrutural. Algo sempre escapa, sempre falta, sempre se desloca para outro objeto. A libido, força pulsional que nos move desde a infância, percorre zonas do corpo, se fixa, se desloca, se transforma. Nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, ele mostrou que não somos naturalmente harmônicos, mas atravessados por conflitos, fixações e fantasias. É nesse jogo que o desejo encontra sua gramática. A criança que deseja, o adulto que reprime, o inconsciente que insiste. Talvez você se reconheça nisso. Já quis algo com tanta intensidade e, quando o alcançou, percebeu que não era exatamente aquilo que buscava? É a dança eterna entre o princípio do prazer, que busca satisfação imediata, e o princípio de realidade, que impõe freios, espera e limites. O desejo contido volta por outros caminhos, sintomas, lapsos, até doenças psicossomáticas. Freud chamou isso de forma cifrada do desejo. Cada sintoma, cada compulsão, carrega um significado oculto. O narcisismo também entra em cena. No texto sobre o narcisismo, 1914, Freud descreve como inicialmente voltamos toda a libido para nós mesmos e só depois a projetamos em outros. Amar, então, é arriscar deslocar essa energia para fora, correr o risco de perder algo de si. É por isso que o desejo é sempre vulnerável. Amar é, ao mesmo tempo, um ato de grandeza e uma exposição à dor. Aqui, desejo não é apenas paixão ou impulso, é a própria linguagem da alma. O inconsciente fala através de condensações, deslocamentos e símbolos.
Quem aprende a escutar essa linguagem descobre que nada é casual. Um sonho, um lapso, um gesto nervoso, todos são mensagens. Mas se o desejo se forma nessa trama invisível, como ele se encontra com as exigências da cultura, da moral, da sociedade? O que acontece quando o íntimo colide com o coletivo? É isso que veremos no próximo capítulo, quando Freud nos conduz ao mal-estar, à repetição e à possibilidade de sublimação. Se o desejo nasce na falta, ele cresce na fricção com o mundo. Em 1920, em Além do Princípio do Prazer, Freud observa algo desconcertante. Não buscamos apenas prazer. Muitas vezes repetimos aquilo que nos fere. A compulsão à repetição reapresenta o trauma como se a psique tentasse, em ato, dominar o que não conseguiu simbolizar. Pense no jogo Forte-Dá. Ao perder e reencontrar, a criança treina o retorno do que se foi, criando um fio de controle dentro do caos. Aqui surge a hipótese da pulsão de morte, Thanatos, que disputa com Eros o rumo da nossa energia. Não somos apenas alegria que quer expandir, somos também uma força que por vezes se sabota. Em O Eu e o Id, 1923, a cartografia se aprofunda. Id, caldeirão pulsional. Eu, mediador entre exigências internas e externas. Supereu, herdeiro da lei e da censura. O desejo precisa negociar com três forças: impulso, realidade e norma interior. Quando o supereu hipertrofia, instala-se culpa difusa. O eu vira palco de cobranças impossíveis. Já em O Mal-Estar na Civilização, 1930, Freud amplia o foco. Para vivermos juntos, renunciamos a satisfações imediatas. A cultura ergue-se sobre adiamento, repressão e idealização. O preço é um mal-estar recorrente, uma tensão de fundo entre o que sentimos e o que é permitido sentir. Como atravessar essa tensão sem quebrar por dentro? Freud não propõe calar o desejo, e sim oferecer-lhe destinos menos destrutivos. Sublimação é o nome desse caminho. Converter energia pulsional em obras simbólicas. Arte, ciência, cuidado, contemplação. Não é maquiagem da repressão, é transfiguração. O mesmo fogo que poderia queimar passa a aquecer e iluminar. Escrever um poema, compor uma melodia, dedicar-se a uma pesquisa, servir a uma comunidade. Cada gesto dá forma ao impulso, adia a descarga bruta e a transforma em criação, vínculo e sentido. Mas há armadilhas. Podemos disfarçar acting out como criatividade e adoecer performando produtividade. Sinal de maturidade é quando o que crio me torna mais livre e mais capaz de amar, não apenas mais admirado. Até aqui, vimos que o desejo, confrontado com a cultura, produz mal-estar e também grandeza. Resta a pergunta: por que mesmo após sublimações persiste um vazio que nada finito sacia? É Pascal quem nos espera na próxima sala do labirinto. Blaise Pascal olhou para o coração humano e viu um movimento sem fim. Ele dizia em suas pensées que somos feitos de grandeza e miséria. Temos inteligência, beleza e coragem, mas também sentimos medo, vazio e contradição. Para Pascal, o desejo nunca fica quieto. Ele corre de um objeto para outro, como quem troca de sofá achando que assim vai trocar de vida. Compramos, viajamos, trabalhamos demais, maratonamos séries, tudo para não encarar o silêncio por dentro. Pascal chamou isso de divertissement, diversão ou distração. Não é que lazer seja ruim. O problema é usar a distração como anestesia. Quando a dor, a dúvida ou a pergunta sobre sentido aparece, nos jogamos em qualquer coisa para não ouvir. Ele diz: se eu conseguisse ficar um momento em silêncio, eu me veria como sou. Só que esse momento assusta. Então, corremos. Aqui entra a ideia mais forte de Pascal. Dentro de nós, existe um abismo infinito. É um espaço que nenhum bem finito consegue preencher. Comida, sexo, status, curtidas, vitórias. Tudo é bom, mas tudo é pequeno demais para o tamanho do nosso desejo. Não é moralismo,
é medida. Um copo não carrega o mar. Por isso, mesmo quando dá certo, logo precisamos de outra coisa. A sede volta. Pascal não usa isso para culpar ninguém. Ele aponta um caminho: reconhecer a medida do desejo. Se em nós há um espaço infinito, talvez o desejo esteja sinalizando para algo maior do que objetos, para o eterno, para Deus, para o bem com B maiúsculo. A famosa aposta de Pascal não é um truque lógico, é um convite prático. Como você vai viver, já que o coração pede infinito? Escolhas têm custo. Viver só de distração cobra juros altos, ansiedade, tédio, cansaço da alma. Existe também o relato do memorial, quando Pascal escreve Fogo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Foi uma noite em que ele sentiu um encontro que mudou a direção do seu desejo. Não é prova científica, é experiência que reorganiza a vida, como um amor verdadeiro reorganiza a agenda sem que alguém precise mandar. Pausa rápida para você. Qual é a sua distração preferida quando o vazio aparece? Nomear já é um passo de liberdade. Se fizer sentido, comenta abaixo. Sua resposta pode ajudar outra pessoa. Colocar Freud e Pascal frente a frente é como iluminar o mesmo quarto com duas lâmpadas diferentes. A cena é a mesma: o coração humano e seu desejo inquieto. Mas a cor da luz muda tudo. Primeiro, o conflito. Para Freud, o desejo nasce da falta e dos impulsos do corpo. É energia que busca descarga, e como a realidade impõe limites, essa energia se desvia, volta disfarçada, cria sintomas, repete padrões. Fé e ideias de infinito para ele podem ser só formas bonitas de acalmar a angústia. Já Pascal diz outra coisa: o desejo aponta para o infinito. Se nada finito basta, é porque o coração pede algo maior. Para ele, chamar essa sede de ilusão é confundir medida com fantasia. Um copo não carrega o mar, e isso não é delírio, é constatação. Agora, os encontros. Ambos concordam que existe um vazio estrutural. Freud chama de falta, Pascal de abismo. Ambos enxergam a nossa tendência de fugir do silêncio. Freud fala de defesas psíquicas, Pascal do divertissement. Os dois também oferecem saídas. Freud propõe a sublimação, transformar a força bruta em criação, vínculo e trabalho com sentido. Pascal propõe ordenar o amor, colocar cada bem no seu lugar, sem exigir do pequeno o que só o eterno pode dar. E a complementaridade? Pense assim: a psicanálise ajuda a limpar as lentes. A espiritualidade ajuda a escolher para onde olhar. Terapia cuida de feridas, traumas e repetições. Fé e filosofia dão horizonte, direção e propósito. Sem cuidado clínico, a busca do infinito pode virar compulsão disfarçada. Sem horizonte maior, a terapia pode virar manutenção de um eu confortável, porém sem sentido. Existem riscos dos dois lados. Atalho espiritual é usar práticas sagradas para não encarar dores reais, trocar remédio por perfume. Reducionismo é reduzir toda busca por sentido a química e sexo. Tratar sinfonia como barulho. O teste prático é simples. A sua vida está amando melhor? Você se torna mais livre, responsável e compassivo? Se a resposta é não, algo está torto, seja no consultório, seja no altar. Trago 3 perguntas guia para o seu dia a dia. O que estou usando para me distrair do que dói? O que de verdade quero construir com a minha força de desejo? Quem se beneficia do meu desejo quando ele está bem ordenado? Se fez sentido, comente abaixo qual dessas perguntas te cutucou mais. Sua partilha pode ajudar outros. Agora é hora de transformar ideia em rotina. Pense no desejo como fogo. Sem forma, ele queima. Com forma, aquece. Aqui vão passos simples, diretos e possíveis. Diário do desejo, 5 minutos dia. Use 3 colunas. Gatilho, o que aconteceu? Vontade sentida, o que eu quis fazer, comprar. Necessidade real. Sono, afeto, sentido? Pergunta-chave. Isso é fome
tédio ou dor. Nomear diminui a força bruta do impulso. Jejum do divertissement. 2 blocos de 25 min-dia por 7 dias. Escolha 2 horários fixos para ficar offline. Timer ajuda. Quando o desconforto vier, respire 4, 7, 8. 4 inspira, 7 segura, 8 solta, por 3 ciclos. Troque rolagem por silêncio curto. Você vai notar que a ansiedade cai depois da onda inicial. Sublimação em projeto de 30 dias. Escolha uma força do seu desejo, curiosidade, beleza, cuidado, e canalize em uma obra de desejo. Estudar um tema, escrever 1 página, dia, desenhar, treinar um instrumento, servir numa ação concreta. Regra de ouro: 20 minutos. Dia sem perfeccionismo. Termômetro: isso aumenta sua paz e sua generosidade? Rituais e comunidade. Crie um micro-ritual matinal de 3 minutos. Postura, frase guia, quero amar o que é bom e um gesto simples, mãos sobre o coração. Uma vez por semana, participe de um espaço de pertencimento, grupo, comunidade de fé, terapia de grupo, voluntariado. Símbolos organizam o desejo melhor que força de vontade solitária. Contemplação, oração, 10, 10, 10. São 30 minutos. 10 de silêncio atento. 10 de leitura significativa. Um salmo, um trecho das pensées. 10 de escrita breve. Gratidão, pedido, propósito do dia. Se preferir, repita uma frase curta. Ensina meu desejo a amar o que é bom. Cuidado clínico, quando buscar ajuda. Procure terapeuta, psiquiatra se houver. A. Prejuízo no trabalho ou nos vínculos. B. Perda marcante de sono, apetite. C. Compulsões fora de controle. D. Pensamentos de autoagressão. E. Uso de substâncias para aguentar o dia. Pedir ajuda é maturidade, não fraqueza. Revisão semanal. 15 minutos no domingo. 3 perguntas. No que me distraí? O que me deu vida de verdade? Que bem maior vou buscar nesta semana? Agende 2 compromissos. 1 de cuidado, sono, exercício leve, consulta. E 1 de serviço, ajudar alguém, doar tempo. Qual prática você começa hoje? Comente e me diga seu plano de 7 dias. Se este guia te ajudou, curta e inscreva-se. Chegamos ao centro do labirinto. Vimos com Freud que o desejo nasce da falta, fala por sonhos e sintomas, e encontra a cultura como freio e forma. Aprendemos também que há saídas nobres. A sublimação transforma impulso em criação, vínculo e serviço. Com Pascal, descobrimos o outro lado. Distração demais entorpece, silêncio revela, e dentro de nós há um espaço maior que qualquer conquista. Falta e abismo dizem o mesmo em línguas diferentes. Nada finito basta. A pergunta final é simples e séria. O que você fará com a sua força de desejar? Matar o desejo nos desumaniza, idolatrá-lo nos escraviza. O caminho maduro é educá-lo. Verdade para compreender, observar gatilhos, nomear vontades. Beleza para transfigurar, arte, estudo, serviço. Bem para orientar, valores, oração, comunidade. Quando o desejo aprende a amar o que é bom, ele não some, ele se torna direção. Se você ficou comigo até aqui, respire fundo por 1 segundo. Escolha um passo começando hoje. Diário do desejo por 5 minutos. Um jejum curto de distrações ou 20 minutos de um projeto que alimente a alma. Pequenos gestos, repetidos, mudam destinos. Escreva nos comentários qual ideia te tocou mais. A falta de Freud ou o abismo de Pascal? E qual prática você vai testar por 7 dias? Curta este vídeo e inscreva-se. Isso nos ajuda a levar conteúdo profundo para mais pessoas. Envie este vídeo para alguém que vive correndo atrás de mais e pode se beneficiar desta pausa. Cuide do que você olha, porque é para lá que seu desejo caminha.